Olá pessoal, graça e paz, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do JPN Cast. Estou aqui com meu amigo Myron. E pessoal, lembrando aqui para você, a gente tinha o JVV Cast, que era o nosso canal do YouTube dos jovens, mas agora a gente teve essa reformulação. Agora é JPN Cast e vai ser sempre transmitido por aqui no canal da igreja, sede Verbo da Vida. E, Mário, a gente tá recebendo quem hoje? Uma honra, né? Tá recebendo aqui o evangelista Jânio César. Coisa boa. Amém. Para mim é uma grande honra estar com vocês, participando aqui desse projeto sensacional, JPN, que tem inspirado tantas pessoas, não só aqui em Campina Grande, o Brasil, como ao redor do mundo. Para mim é uma grande honra. Coisa boa. A gente vai deixar o senhor se apresentar e a gente tem um roteiro aqui da sua vida inteira, mas nada melhor do que o próprio Jânio César se apresentar. Eu sou Jânio César da Silva, nascido no interior de Pernambuco, casado com a Jéssica Natiele. Tenho duas filhas, a Aimee e a Julie. A Aimee tem 9 anos, Julie tem 6 anos. E minha família hoje reside na cidade de Broken Arrow, na região de Tulsa, em Oklahoma. E estamos lá para servir um ministério ao redor do mundo. E nosso ministério tem alcançado dezenas de nações ao redor do mundo. E o nosso desejo é juntar o máximo de pessoas para Cristo, esvaziar o inferno, encher os céus e treinar as pessoas para fazer isso, de esvaziar o inferno e encher os céus. É forte. Né? Então ele é pai, missionário, evangelista, marido, escritor, professor, muitas experiências, né? Então, isso. Jânio, para começar, conta um pouquinho como foi essa sua experiência, como você conheceu a Cristo, né? Amém. A primeira coisa, voltando, você falou aí de um monte de nomes e coisa tudo, que eu sou isso, aquilo, outro. Certo que, em primeiro lugar, a gente tem a família, isso, conforme a palavra diz. Mas uma coisa que eu sempre gostei, era as pessoas perguntam, qual o seu chamado? Por que isso, por que aquilo outro, tudo e tal. Eu sei o que eu fui chamado, tudo, mas o que eu gosto de fazer, o que eu gosto que as pessoas chamem. Se alguém, não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sou doutor, eu sou do seu quê, fulano de tal. Já vi as pessoas falar assim? Se eu pudesse, eu falaria assim, eu sou o missionário, Jânio César, que eu gostava de ouvir quando alguém falava isso, porque profetizava o meu futuro. E, na verdade, é esse o meu chamado que engloba ser um evangelista, é ser um missionário. Eu, aos 17 anos de idade, na cidade de Arco Verde, Pernambuco, eu nunca tinha tido acesso ao evangelho, porque lá, eu lembro que na época nós tínhamos 2% de evangélicos, e ser crente em Arco Verde naquela época não era uma coisa muito fácil. Nós tínhamos bastante crente, sim, mas os dados oficiais eram que boa parte da população não era crente e 2% era crente. Então ainda existia aquela coisa de, se tivesse uma feira no domingo, você poderia ser apedrejado, dependendo do bairro, porque você não podia fazer... Eram as tradições religiosas, sim. Né? Era muito forte antigamente. Católicos e evangélicos não eram como hoje, que a gente anda lado a lado, defendendo as mesmas causas e tudo. Era um negócio muito difícil. Eu lembro que existiam partes do sertão, quando a gente saía de Arco Verde, que portar uma Bíblia podia ser perigoso. Caramba. E a gente, às vezes, tinha a estratégia tinha um pastor meu que fazia muito isso, que ele enrolava a sua Bíblia no presente de aniversário, para poder colocar assim, e o pessoal dizia, todo domingo esse rapaz vai para uma festa de aniversário. Era a Bíblia, porque era perigoso ser crente. E eu lembro que, naquela época, eu nunca tinha tido a oportunidade de ouvir o evangelho, né? E o máximo que eu cheguei a ouvir foi uma pessoa chegar a dizer assim para mim, olha, você tem que parar de jogar basquete, parar de usar shorts, porque senão você vai para o inferno. Foi o mais próximo do evangelho que eu ouvi. E um dia eu me interessei em perguntar para uma pessoa se ela era crente, tinha 17 anos de idade, e eu perguntei, o senhor é crente? Ele falou, sou e eu já volto. Ele foi na casa dele, a gente tinha negócios, na minha família tinha negócio na cidade, eu tomava conta de um dos negócios. Sim. Ele voltou e trouxe um Novo Testamento, aquele que a gente tem nos hotéis, não o pequenininho dos Gideões, o grandinho assim. Maiorzinho. E ele trouxe para mim, me deu um 14:21, me deu aquele Novo Testamento, falou assim, leia. E eu falei, não, mas eu não quero nada de lei de crente, não. E aí ele falou assim para mim, não, mas leia que vai transformar a sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Eu já fiquei pensativo. Aí, não conhecia nada. Então, como eu passava na frente de uma igreja, eu me benzia. Eu, apesar de nunca participar de nenhuma missa, nunca participei de missa, não sabia como funcionava, mas pela tradição, pelo que víamos da Paixão de Cristo, eu segui aquele ritual. Sim. Eu nunca tinha feito uma oração na vida, e aí eu fui ler aquele livro. E aí comecei a ler Apocalipse. Aí peguei e devolvi para ele.
Eu disse, eu não quero esse livro, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tem aí o tal da besta que subiu do mar e minha avó disse que a besta é a besta fera. Isso é nome feio, eu não quero saber disso, não. Aí ele falou, não, você precisa ler pela história de Jesus. Comece pela história de Jesus, pelo começo, não pelo fim. E eu falei, mas como funciona? Ele falou, você tem que ler os evangelhos. Eu falei, o que é que são os evangelhos? Ele falou, os 4 primeiros livros da Bíblia. Sim. Aí ele falou, você vai ver o capítulo é o maior, o versículo é o menor. Eu não sabia nada, eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí eu comecei a ler e ele falou, olha, começa a ler pelo livro de João, que ele vai explicar muito fácil para você quem é Jesus. Eu falei, mas eu já sei quem é Jesus, aquele que morreu por nós, por nosso pecado. Ele falou, só que você vai entender quem ele é e o que ele veio fazer para as nossas vidas. E eu comecei a ler João. E no primeiro capítulo de João já comecei a me apaixonar por Jesus, porque diz que no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí as lágrimas vinham, eu ficava de joelho, religiosamente. Eu não fiquei de joelho porque eu conhecia, ou pelo poder. Eu fiquei de joelho porque eu pensei, coisa de Deus, eu tenho que fazer isso aqui. E eu comecei a ler e aquilo batia demais no meu coração, emocionava demais. E eu dizia, meu Deus, e começava a fiquei apaixonado por Jesus. E as lágrimas corriam, eu de joelho. Aí eu fui e clamei por Jesus. Eu falei, Senhor, salva a minha alma. Eu senti o peso do pecado. Sim. E falei, salva a minha alma, tira o pecado. Mas eu não sabia orar. E aí eu finalizei fazendo uma reza católica. Porque eu falei, eu tenho que finalizar falando as palavras conforme eu escuto na rádio. Alguma coisa, né? Não era melhor. Eu não sabia falar nem o Pai Nosso. E, inclusive, eu tentei falar com minha mãe. Ela não estava lá. A senhora sabe como que reza um Pai Nosso? Porque eu fiz uma oração aqui para Jesus salvar a minha vida, mas eu terminei e só tinha uma Ave Maria. E eu acho que não tem muito a ver com a igreja de crente. E minha mãe tentou me ensinar, acabou que eu não aprendi. Moral da história, cheguei para aquele homem e falei, aqui está o seu livro. Jesus salvou a minha alma, Jesus é a verdade, ele é o meu salvador. Aí ele falou, agora você precisa ir para a igreja. Falei, igreja tem... Não tinha igreja na parte que eu li, não. Ele falou, Jesus veio para estabelecer a igreja. E você precisa levantar sua mão publicamente no culto. Eu falei, levantar a mão? Ele falou, porque aquele que nega Jesus diante dos homens será negado diante do Pai. Eu falei, mas eu não posso. Eu falei que ele me salvou. Se ele me salvou, por que eu vou ser negado? Ele falou, então vá numa igreja. Procurei a primeira igreja. Tinha um amigo meu que jogava voleibol comigo. Na verdade, eu jogava basquete. Ele vinha do voleibol jogar com a gente. Eu fui no voleibol jogar com ele. Eu não gostava de jogar voleibol só para saber onde é que é a sua igreja. Naquele mesmo domingo, fui no culto. Cheguei 1 hora e pouca antes. Fiquei lá na frente esperando, porque eu falei, eu vou levantar minha mão. Todo mundo tem que ver. E passei o culto todinho. Ninguém me chama para levantar a mão. Eu preciso levantar minha mão. O pastor disse, nós vamos agora orar por você. E eu fazia, meu Deus, ninguém levanta a mão. Onde é que levanta a mão? Quando perguntou, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Eu fiz, eu. Já sabia. Aí ele falou, tem mais alguém? Eu não escutei mais alguém. Eu escutei, não tem ninguém. Eu falei, eu. Levantei as 2 mãos assim. Aí ele falou, tem um jovem muito empolgado para entregar a vida a Jesus. Primeira Igreja Batista de Arco Verde, 13 de setembro de 1998. Por favor, vem aqui à frente. Só estava eu. Só velhinhos no culto. E o pastor olhou para mim, eu subi o púlpito, a plataforma, nem sabia se podia. Estava do lado do altar. Ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Jânio César. Ele falou assim, você é rádio ouvinte da Rádio Cardeal Arco Verde. O Jânio César, um jovem, quantos anos você tem? 17 anos, está entregando sua vida a Jesus. Na minha cabeça veio tudo assim, nossa, esse negócio de Jesus é verdadeiro demais. O mundo todo agora sabe quem eu sou. Eu fiz a decisão certa. Então ali foi a minha decisão por Jesus. E fui um jovem ativo na igreja de não perder um culto. Lembro que eu perdi um culto na Igreja Batista porque eu estava doente no domingo de manhã. Nenhum da noite eu perdi. E quando eu perdi, foi todo mundo da minha casa, porque sabia que eu não faltava aos cultos. Foi assim que eu comecei, que eu entreguei minha vida a Jesus e que Ele salvou minha alma. 17 anos de idade. Desde quando aceitou Jesus, seguiu firme. Eu trabalhava para minha família, mas tudo que a igreja tinha um ministério que chamava MAB, Ministério de Adolescentes Batista. Era na sexta-feira à noite. Então eu trabalhava o dia todo, chegava com eles, só que eram 5, 6, 8 no máximo, pessoas com... O prédio cabia 1.500 pessoas, era muito grande a igreja central de lá. E era um toca-disco, tocando as músicas da bandinha aqui de Campina Grande, celebrar com júbilo ao Senhor, aquelas coisas, e a gente ao redor, batendo palma. E eu fiquei indignado. Eu falei, como é que Jesus é uma coisa tão maravilhosa, salvou a minha alma, é o meu Senhor, faz tudo isso e tem 6, 7, 8 pessoas batendo palma com um disco. Cheguei pro pessoal, vamos mudar isso aqui.
Falaram, como? Vamos mudar. Eu falei, botar para tocar um instrumento. Eles falaram, tem instrumento que não pode ser tocado na igreja. E outra coisa, ninguém sabe tocar um instrumento. Eu falei, mas Jesus é superior a todas as coisas, a gente pode aprender, vamos fazer alguma coisa para convidar o povo para assistir a pregação, tal. Vamos mudar isso aqui para o sábado. E os caras, rapaz, você chegou agora, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janelinha. E aí fizemos um acordo. Então tá bom. Então você aprende tal instrumento, você aprende tal instrumento. Eu falei, eu aprendo violão. O outro falou, eu aprendo contrabaixo. Aí eu fui ter a primeira aula. A igreja promoveu uma aula de violão. Tinha de teclado, eu fui para o violão. E aí o professor chegou para mim e falou, pode desistir, você já tentou teclado, tentou dança, outras coisas. Você não tem capacidade nenhuma para música, você não sabe bater a palma no ritmo da música. Ah, bom, você é tão desafinado que uma pessoa desafinada canta melhor que você. Foi isso que eu ouvi na primeira aula de música. Eu perguntei para ele, você pode anotar para mim as notas musicais, sim, que é o bracinho do violão, papel, anota para mim, eu vou pegar um violão da igreja e eu vou estudar, porque eu percebi que tudo que você falou aí, eu posso não ter o talento, mas é matemática, é lógica. Música não é uma coisa que não é lógica, ela é uma coisa mais outra. Isso tem um resultado exato. Wow. Ele fez o desenho para mim, falei, tá bom. Foi a única aula que eu tive. Peguei aquele material, fui para casa, fiz uma oração, Senhor, eu quero te servir. Me dá um talento, porque eu não tenho talento nenhum. Eu sou tímido, eu não sei falar. Me dá um talento para te servir. Do lado do vaso sanitário, que era o único lugar que tinha porta na minha casa. E eu lá fazendo aquela oração do lado daquele vaso sanitário verde. E eu dizendo assim, verde era a cor do vaso, não o que estava dentro, tá? E eu disse, Senhor, me dá esse talento. Peguei aquele violão e comecei na mesma semana. Lembro que nós tínhamos um evangelismo num lugar chamado Barracas. Barracas é um distrito. Aqui deve ter muitos distritos aqui na região de Campina Grande. Nós tínhamos um distrito. Arco Verde não tem muitos distritos, mas tinha esse distrito chamado Barracas, onde tinha uma pequena congregação. Uma semana depois, tipo, próximo sábado. E aí eu tô lá e fizemos evangelismo. Eu lembro que a moça pregou sobre a mulher do Poço de Jacó e eu não pregava, não tinha coragem de falar publicamente. Estou falando de 1998, final de 1998. Quando chegou no momento, já tínhamos um grupinho de uns 10, 15 na igreja e disseram assim, seria tão bom alguém tocasse para a gente cantar uma música. Eita. Mas não tinha músico, ninguém sabia tocar. Uhum. Nós tínhamos uma multidão, nós juntávamos 6 a 8, nós tínhamos umas 15 pessoas. E o povo disse, se tivesse, porque fulana canta. Eu disse assim, era até uma das meninas, eu não lembro o nome delas, que a irmã tocava violão, ela cantava, tocava o violão, eram as bem branquinhas, que eu não sei se elas eram da região lá, até elas me davam notas para eu tocar depois, as cifras, e eu lembro que eu disse assim, essa que estava não tocava, essa cantava, e a que tocava não estava com a gente, que era a que me dava as cifras. Aí eu falei assim, você canta? Ela falou, canta. Eu falei, sabe cantar No Mover do Espírito, Quero que Valorize? Ela falou, sei. Eu falei, então, tem uma guitarra ali, uma Epiphone vermelha, só ligar o cor que eu toco. Aí o pessoal olhou para mim e fez, você toca? Eu falei, sim. Desde quando? Eu falei, desde semana passada. Aí todo mundo ficou dizendo assim, vou passar vergonha aqui, tudo. Mas deixaram, né? Aí eu peguei a guitarra, eu falei, agora eu toco em dó maior. Porque eu só sabia aquilo. Sim. E eu fiz uma matemática, eu não tinha ritmo, não tinha nada, mas eu botei um dó maior, só fiz isso. Aí ela fez toque, eu falei, eu falei, cante que eu toco, porque eu tenho que saber o momento do tempo, e o tempo é matemática. Aí eu fiz, ela fez, quero que vá, aí eu, Fá maior, valorize o que você tem. E eu dava as notas sim, pelo tempo. Agora eu só fazia isso. Aí chegava aqui no sol que segurava, aí fazia tchá, 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 tchá. Aí o pessoal olhou, terminou aqui. Como é que você aprendeu isso? Eu não sabia tocar direito ainda, mas eu tirei a música. Eu falei, porque eu pedi um dom a Deus. Em poucos meses eu era convidado para tocar em bandas profissionais, né? Tanto de igreja como seculares, nunca toquei, porque eu disse a Jesus, me dá o talento, eu nunca vou tocar para outra pessoa, a não ser para o Senhor. E eu comecei tocando, até que um dia o Senhor falou para mim, chegou o momento de não tocar mais, porque eu nunca te chamei para música. Eu fiz centenas de músicas, inclusive músicas lá na região, o pessoal tocava nos eventos que eram minhas, e eu nunca fui chamado para música.
Nunca fui chamado para música. Foi assim que eu comecei a servir, foi assim que eu fui ao púlpito pela primeira vez, foi assim que eu fiquei ali na plataforma vendo os ministros, foi assim que eu desenvolvi olhar como os pregadores faziam. Dessa maneira que eu comecei a servir no ministério. Então, você que está me assistindo, qual o talento que eu tenho para dar ao Senhor? Peça a Ele um talento, Ele vai te dar um dom, uma capacidade, e você vai usar para Ele. Agora vai chegar um momento que você vai identificar. Esse talento é apenas uma ferramenta para chegar no processo e naquilo que é perfeito, que Deus tem para a minha vida. Então, Deus vai dar capacidades, talentos e dons que não faz parte do nosso chamado, é apenas equipamento para que a gente tenha um aperfeiçoamento de servir a Deus naquilo que Deus nos chamou. Então, foi isso que aconteceu no início do meu ministério. Ministério não, no início de vida cristã, né? Sim. Jani, como é que começou a sua história com o Ministério Verbo da Vida? E já dentro dessa pergunta também, como você se descobriu no chamado evangelístico? Se tem a ver com esse processo de história com o Verbo da Vida, como é que se deu? Eu como um bom batista, evangelismo era a nata da gente, era a veia da gente. Então, eu tinha evangelismo toda semana. Só que eu tinha vergonha de falar em público. Tem pessoas aqui em Campina Grande que me conhecem, inclusive aqui assistindo no estúdio, que sabia das deficiências que eu tinha de falar. Lembro que a primeira vez que eu peguei no microfone foi no Verbo da Vida. Botaram na minha mão e pediu para fazer uma oração. Uma pessoa contou que eu falei na oração 25 vezes a palavra Pai. Pai, eu te agradeço, porque Pai, o Senhor, Pai, eu tinha Pai, faça, Pai. E eu não conseguia olhar para as pessoas, eu ficava me tremendo, porque eu não conseguia falar em público, por causa de muita timidez e por causa de todos os problemas de autoestima que eu tive, problemas familiares e tudo. Então, eu cheguei no Verbo da Vida como aquele menino que ajudava a fazer tudo, fazia as músicas, e eu botava sempre alguém para tocar as minhas músicas, e eu ficava lá no fundo. Eu era o tocador lá no fundo, eu fazia o solo, mas eu fazia o solo recuado para que ninguém olhasse para mim, e fazia as músicas, colocava um rapaz que hoje até cantor profissional para cantar as minhas músicas, arrumava tudo, era apresentado, mas sempre lá atrás. Quando no ano de 2000, eu tive um sonho. Foi muito interessante. Parece que minha vida é baseada nessas coisas, mas foi as únicas coisas que eu tive na vida, só que marcaram, né? Eu lembro que eu tive um sonho, o Verbo da Vida estava abrindo em Arco Verde, e eu era da Igreja Batista, e eu servia muito na Igreja Batista, e eu já estava começando a renovar. Eu era muito tradicional, comecei a renovar. A Igreja Batista tem muitas facetas. A Igreja Batista tem gente que fala como a gente, tem gente que já é mais tradicional. Então, eu comecei a ter contato ali dentro com o pessoal mais do nosso estilo. Então, peguei aquela veia de evangelismo. Quando eu ouvi que estava abrindo uma igreja chamada Verbo da Vida na casa de uma senhora, eu fui convidado e não fui. Mas aí eu tive um sonho. Esse sonho eu fazia parte de uma casa antiga, maravilhosa, que essa casa influenciava o mundo. Mas ela precisava uma reforma, como se fosse o avivamento. E tinha uma casa novinha nascendo. Bem bonitinho, era transportado. E essa casa tinha um avivamento, mas não tinha o histórico da antiga casa. Mas que eu mudasse de casa, porque o histórico que eu trouxesse daquela antiga casa, eu ia pegar o avivamento daquela outra. Então, eu não saí da Igreja Batista porque eu não gostava da Igreja Batista. Eu saí por uma direção de Deus. Sim. E aí fui para o Verbo da Vida, um dos primeiros cultos, fui participar, não sei se foi o Gilson Lima que estava pregando, alguns do pessoal, e eu conhecia muita gente. E foi na época que eu tinha, num acampamento, orado em línguas sozinho. E aí, quando o pastor chamou para frente, eu comecei a disparar em línguas. E aí, nesse lugar, eu comecei a descobrir o que era chamado, que podia existir pregadores novos, porque para mim o pastor tinha que ser um senhor velho, barrigudo. Eu nunca ia, veja, eu tenho 41 anos de idade, eu nunca poderia ser um pregador, porque nem barriga eu tenho. Então, eu pensava aquele estereotipo, aquela coisa toda, e aí eu aprendi que o dom de Deus é diferente, que não funciona, né, pela aparência, não é pela história, o histórico do ministério, aquela coisa toda. Moral da história, eu vim a Campina Grande para um evento chamado Como um Vento Impetuoso. E aí, você já imaginou o delegado de igreja num culto desse? Era eu, assim. Sim. Quando vem aquele poder do Espírito, aquela coisa, eu vendo o povo correndo, aquelas coisas tudinho, e eu admirando aquilo, mas eu muito tímido, até hoje. Fico olhando, amo aquela coisa, mas não sou a pessoa que vai estar correndo. Sim. E aí eu estava naquele culto, e aí veio aquele vento como um vento impetuoso, e eu caí pela primeira vez.
Quando eu levantei, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso que eu recebi. Aí eu comecei a ler os livros de T.L. Osborne. Aí eu comecei a pregar. Então, essa é a minha transição, que eu venho da Igreja Batista tradicional para o Verbo da Vida. E hoje, no Brasil, acho que, fora o Verbo da Vida, a Igreja Batista é a que eu mais prego. Porque eu mantenho essa relação muito boa com eles. Bom. E aí? Tem uma pergunta, né? Qual era a sua idade quando você veio esse chamado, né? Você recebeu esse chamado? Com 17 anos eu me converto. Eu quero fazer alguma coisa para Cristo. Então, aquela oração para ser um músico é com 17 anos. É poucos meses, acho 2, 3 meses antes de findar o ano de 98. Quando eu tenho 18 para 19, antes de ir para o Verbo da Vida, eu fui acometido de uma tristeza profunda porque eu não via futuro. Então eu pedia todos os dias a Deus para me levar para o céu, até que um dia eu ganhei um livro emprestado, Você é o Melhor de Deus, do T.L. Osborne. Eu tinha 18 anos para 19. Eu li aquele livro, tive o entendimento que fui chamado para pregar o Evangelho. Eu vi aquele livro como Deus dizendo assim, você também pode fazer isso. Eu dizia, mas eu moro no sertão, minha família, parte de pai, não quer saber de mim. E tudo e tal. E o Senhor falava, proclame o Evangelho. Então, foi quando eu estava no Verbo da Vida, cheguei no Verbo da Vida e comecei a fazer o rema. Perguntaram, você vai fazer o rema? Eu falei, vou. Perguntaram, o que é rema? Não sei o que é rema, mas eu vou fazer esse negócio. Aí foi fazer o rema. Eu viajava de Arco Verde para Caruaru. Nossa. E daí, na primeira semana, inclusive, a pessoa que pagou o meu rema está aqui assistindo no estúdio, que eu não tinha dinheiro para pagar. Larguei o emprego, fui fazer o rema com o dinheiro da inscrição, não. Primeira mensalidade, matrícula. E a pessoa, no dia da matrícula, disse, Senhor, como vai ser isso? Chegou, pegou aquele... O talão era um talãozinho vermelhinho com a cordinha e o farolzinho assim. A pessoa pegou, me dê aqui. Tinha um crachá que tinha as bolinhas, não sei se você lembra. Cada mês que você pagou era furada a bolinha. Então, se você não pagou, todo mundo sabia. Tinha 10 bolinhas. Se as bolinhas estivessem completas, você não pagou aquele mês. E aí a pessoa chegou, pegou meu crachá, pegou aquilo ali, eu tinha pago só a primeira. E ele pagou as 9 e me devolveu o crachá todo furadinho. Então eu andava assim. Inclusive, essa camisa que eu tô aqui é a comemoração de 50 anos do remo americano. Legal. Desde 1974. Lá é um college nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de estudar lá também. Eu fiz 5 anos de rema no total. Os 2 anos no Brasil. Aí, com 2 meses de rema, eu comecei a pregar. Era muito forte o que eu recebia. E estudei primeiro e segundo ano em Caruaru, Pernambuco. Escola de Ministros em Recife, na primeira escola itinerante. Fiz terceiro ano nos Estados Unidos, Ministério Pastoral. E fiz um outro terceiro ano, que seria 4º ano, a especialização em estudos bíblicos. Legal. Então, são 5 anos fazendo o rema. E eu sou ordenado pelo rema dos Estados Unidos hoje. 5 anos de estudo. Então, comecei tudo, aí eu posso dizer, devo a minha vida a Jesus, devo minha salvação a Jesus, devo meu chamado a Jesus, mas a descoberta desse chamado tem 2 coisas. Um livro do T.L. Osborne, eu comecei a pregar. Fazer o rema, eu entendi porque eu pregava. Uau. Então, a minha inspiração veio ler naquele livro, Você é o Melhor de Deus. Comecei a pregar, eu não sabia, ninguém me mandou, eu ia para o meio da rua e toda a timidez ficava para trás e eu começava a anunciar Jesus. 19 anos de idade. Ou não ainda, né? Sem saber ainda. Não, eu não sabia. Se você perguntasse para mim o que era unção, eu dizia, tá errado, 2 são, 1 é. Eu não sabia nada, mas eu sabia que eu li aquele livro que tinha a ver com o que estava escrito na Bíblia. Eu disse, eu posso fazer isso, Jesus disse que eu posso fazer isso. Eu comecei a orar pelas pessoas sem nunca nem saber como é que eu orava pelo enfermo. Mas aí eu estava fazendo rema. Quando comecei a fazer o rema, eu comecei a descobrir, os missionários fazem isso, os evangelistas fazem isso. Então comecei a entender logo. Só que nas primeiras aulas do rema você não entende a diferença dos ministérios. Você entende realidade da nova criação, fundamentos da fé. Foi a sequência minha. Aí veio justiça de Deus, só no 2º semestre que veio os dons do ministério, os dons espirituais. Então não sabia de nada disso. Depois eu vou encaixando tudo. Isso é por causa disso, por causa disso. Ser fiel a Deus e servir na sua igreja local. A igreja local. Eu não era aquela pessoa que ia e voltava e ninguém sabe. Eu estava ligado na igreja local, o que tivesse, desde lavar banheiro. Eu lembro que eu subia, a gente não tinha escada, fazia aquele monte de cadeiras brancas, para ficar bem alto assim, eu ficava pendurado, limpando as cadeiras da igreja em Arco Verde. E uma pessoa chegou e fez assim, Jânio, deixa eu falar um negócio contigo. Eu falei, o que? Ela falou assim, você já percebeu que você nasceu para a igreja? Eu
Fiz, é? Ela fez. Todo o seu talento foi colocado para servir a Deus. Você não tem... você pode ser até inteligente, mas você não vinga em nada mais. Você nasceu para isso. Eu estava limpando as cadeiras, limpando o equipamento de som em cima das cadeiras. Então, eu saía pregando, nunca representava a igreja, no sentido de estou aqui em nome porque me enviaram. Eu estava pregando o que Jesus falou. Eu não estava indo visitar uma igreja evangélica e dizer eu vou pregar isso, aquilo, outro. Não, eu ia para a rua. Eu saía para outra cidade, eu pegava um dinheiro, ia para outra cidade, juntava dezenas de pessoas, orava pelos enfermos, tinha os milagres, o povo se salvava, e eu dizia, agora procura uma igreja. Eu estava fazendo a grande comissão, independente se alguém pagou minha passagem, me deu minha comida, me recebeu. Eu comecei fazendo desse jeito e na igreja eu servia. E a igreja começou a ver em mim uma pessoa chamada. E aí começou a me dar as oportunidades de coisas ministeriais. Eu já fui puxando para o lado de Caruaru, que era onde eu estudava. Sim. O pastor de Caruaru me convidou para morar em Caruaru quando eu fui fazer o 2º ano do Rema. Eu fui morar na igreja. E aí eu já era líder da música, eu já era um dos pregadores da igreja e eu já fazia cultos evangelísticos. Isso eu tinha 19 para 20 anos de idade. Quando eu tinha 22, meu pastor falou para mim, você precisa pegar coisas que o chamado evangelístico naturalmente não vai lhe dar se você só viver na rua, pregando. Você serve na igreja, mas você precisa ter cheiro de ovelha, aprender a lidar com pessoas para não pregar um evangelho impossível. Um evangelho que só você recebeu ali no quarto e entrega no meio da rua. Você precisa aprender a pregar sem ficar cuspindo no meio da rua. Aceite Jesus! E Você precisa ter um domínio de público na igreja. Você precisa ter uma capacidade de ministrar que você não precisa criar seus próprios eventos toda vez que quiser pregar. Mas alguém também vai te convidar porque sabe que você pode abençoar a igreja dele. Ele falou, tem evangelistas que a gente só pode convidar uma vez por ano. Porque é só num culto missionário, num culto de cura ou alguma coisa desse tipo. Você tem que ter mais para entregar para a igreja. Eu falei, o senhor quer que eu faça o quê? Ele falou, você vai pastorear. Eu pastorear? Eu tenho 21 para 22 anos. Ele falou, você não vai somente pastorear, você vai abrir igreja. Eu vou te enviar para os bairros aqui, para as cidades vizinhas. Falei, eu morava na igreja, servia, passava como a gente diz no sertão, um rato. Mas estava servindo a Deus. E aí ele disse, você vai aprender a dominar a unção, como pregar, como se expressar, como ensinar. Você não sabe ensinar. E ensinar é uma das coisas, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, versículo 11, para aperfeiçoamento dos santos. Você precisa aperfeiçoar o santo. Não tem como aperfeiçoar santo gritando no meio da igreja. Olha, aceite Jesus, o santo já aceitou. Sim. Você tem que saber falar para ele, olha, não venha com essa pregação Coca-Cola, gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Isso não faz diferença na vida das pessoas. Isso não muda ninguém, só faz trazer raiva. Mostre às pessoas a necessidade de Jesus de uma maneira que a igreja queira te ouvir. Aí eu comecei a pastorear, fundei uma igreja, ao mesmo tempo fundei outra. E daí chegou num momento que eu disse, eu não tenho mais condições de ficar à frente de igreja, não. Quero partir para o mundo. Isso já é 2005, eu já tenho 23 para 24 anos de idade. E aí eu comecei a viajar pelo mundo. Em 2008, fundamos oficialmente a Associação Evangelística Milagres para Todos, que é chamada de JCWE, Jânio César World Evangelism. Em 2008, eu preguei em 22 nações ao redor do mundo em 11 meses. Em 2008? Só no ano de 2008. Tinha 27, 26 anos de idade, eu preguei em 22 nações em 11 meses. Uau! Todo o dinheiro que chegava, eu via um próximo país, uma próxima nação. Então, foi algo sensacional. Uau. Você falou sobre a sua descoberta, foi justamente no livro de T.L. Osborn, que cooperou muito para isso. E já faz alguns anos que você é associado ao ministério de T.L. Osborn, né? Sim. Como é que funcionou isso? Como é que você chegou? Como é que foi a sua conexão? Por dar aulas no Rema, eu comecei a dar aula no Rema em 2007. Sim. Vai fazer quantos anos agora? Faz 15 anos, né? Não, 16 anos. Eu comecei a dar aula por causa do pastor Rosilon. Sim. Porque quando eu comecei a ministrar, eu pegava os seminários do T.L. Osborn, tudo que tinha em livros e tal, eu resumi aquilo e coloquei minha cara, o meu estilo, nas pregações do Osborn. Comecei fazendo as pregações do Osborn. E eu não só tinha, porque o pastor não me ensinou, você precisa ter o que oferecer para abençoar a igreja, não só o pecador.
Então, eu comecei a fazer seminários. Como agora eu tinha a minha própria plateia, que era a minha igreja, então eles eram minhas cobaias para aprender falar de uma maneira que fosse evangelístico, que não fosse aquela coisa de proclamação gritando no meio da rua, porque é muito diferente você pregar numa praça pública. E aí eu lia e vi os vídeos do Telly Osborne. Então, todos os dias eu lia e via os livros. Não tem os nossos irmãos que ensinam, que escutam o Kenneth Hagin todos os dias, ou lê todos os dias? Eu lia Telly Osborne. Eu li os livros do Hagin por causa do Rema, mas Telly Osborne todos os dias. E o vídeo que eu podia, eu assistia. E eu ficava com Jéssica treinando, minha esposa, como eu já falava espanhol, como pregar com intérpretes. Então, eu ficava treinando o que eu faria no futuro. Então, já ficava... Porque tem gente que não sabe pregar com intérprete. Eu amo pregar com intérprete, porque eu treinava. Quando eu pegava tudo aquilo, e também do Reinhard Bonnke, aquele evangelista que tinha cruzadas gigantescas na África, eu fazia um seminário daquilo. Então, eu passava agora nos lugares, fazendo seminário de uma semana sobre milagres e como ganhar almas e como receber um milagre. E isso começou a abrir portas. O Rosilon viu, você tem que ensinar. Aí o pessoal diz, não, ele é um evangelista, ele sai gritando e proclamando. Não, eu já vi, tem seminários e tudo. E eu já tinha um monte de seminário. Já tinha igrejas que eu tinha fundado e agora estava começando a viajar. Aí o Rosilon me colocou para dar aula de povos não alcançados na escola de missões. Uau. E aí eu estou ensinando na escola de missões e as pessoas que disseram, mas será que ele sabe ensinar, foram assistir. E aí termina a aula, já chega para mim, agora você vai ensinar no Rema e você vai ensinar na escola de ministros. Eu comecei a ensinar isso. E tudo isso eu pegava a base com o nosso querido Telly Osborne. Eu mandava correspondências para eles, eu recebia correspondência para eles. E assim eu ficava tentando, olha, eu vou me inspirar num evangelista, mas não vou pregar diferente da fé que eu aprendi, que é muito similar o que se prega. Osborne e Kenneth Hagin, que eram muito amigos. E foi assim que eu me associei com eles, de mandar mensagem. Eles mandavam um livro, Teve uma vez que eu tentei ligar e vi uma conta altíssima da igreja, caía na caixa postal, e eu achava que eu estava fazendo ligação. E o pastor me botou de castigo lá, porque deu 500 e poucos reais na época, a conta da igreja, que na época era como se fosse hoje uns 5 mil reais. Sim, muito... Era eu ligando, o pessoal do Osborne, né? E aí, quando foi no ano de 2019 que eu mudei para os Estados Unidos, eu nunca imaginei que eu ia ter contato com eles e tudo. Calhou de eu cair e morar em Tulsa. Eu nunca escolhi morar em Tulsa. Não era a minha primeira opção, mas era de Deus. E aí, quando eu chego lá, eu lembro do ministério que inspirou minha vida, eu vou visitar, e eles me convidam para assistir um culto, depois me convidam para almoçar, depois me convidam para fazer isso, para fazer aquilo outro, sem me conhecer. Eles não fazem isso com todas as pessoas, mas eles disseram que quando eu cheguei lá, eles já sabiam tudo que Deus tinha falado comigo e que eles queriam apoiar o que eu ia fazer. Uau! Então, foi assim que começou. 2019, então vai fazer 4 anos, são 3 anos e meio. Vai fazer 4 anos que eu tenho essa... Estou debaixo deles e, oficialmente, juntando com o estágio, eu tenho uns 2 anos e pouco que eu sou oficialmente um dos pastores na igreja e co-evangelista com a doutora lá, Dona Osborne, e parte do time de frente do Ministério Osborne e da igreja International Gospel Center, que é a igreja que eles têm lá em Tulsa, Oklahoma. E aí a gente trabalha com o mundo todo. O mundo todo. E aí eu trabalho em 3 frentes hoje: inglês, espanhol e português. Tanto para trazer isso para eles, como para levar o que eles querem para esses lugares. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. E tudo por causa de um livro dele que eu li, né? Sim. Quando eu tinha 18 anos de idade. Então, desde o início, você que buscou, né, esse contato. Se Isso. achou alguém que Só que quando eu cheguei lá, eu já era um pregador com um certo renome no Brasil, com escritório, com tudo, mas eu não disse nada para eles. Sim. Eu fui lá fazer uma visita, num dia de sexta-feira. E aí, fui convidado para assistir o culto do domingo, que eu nem lembrava da igreja. Depois do culto, eles me convidaram para almoçar. Depois do almoço, eles convidam para isso, para aquilo, me colocam nisso, aquilo, outro. A igreja só tem velhinhos, a igreja é muito antiga. E daqui a pouco eles dizem, olha, eu ia mudar para a Flórida para trabalhar com o Reinhard Bonnke. Porque o Bonnke eu conhecia pessoalmente, já tinha estado com ele várias vezes. E antes dele morrer, eu fui convidado para trabalhar com eles na Flórida. Fazer cruzada no mundo junto com eles. Sim. E aí, quando eu
tô para ir. Vou falar com eles. Eles falaram, não, nós sabemos que Deus falou com você, você nunca falou. Foi assim, assim, assim. Você está aqui porque Deus te enviou e nós vamos te apoiar, nós vamos te dar um visto. Você vai poder fazer o seu ministério nos Estados Unidos. Meu Deus. Com tudo isso. Todos vêm aqui para pedir dinheiro e visto. Você nunca pediu dinheiro, nunca pediu visto. Nós vamos te dar o visto. E dinheiro você vai crer. Entendeu? Foi assim que aconteceu com o Ministério Osborne. Em 2008, né, quando você começou as suas cruzadas e visitou 22 países. 22 países em 2008. Como foi essa primeira experiência? Como foi a sua primeira cruzada? Em 2005 eu começo cruzada, na verdade 2004. Eu era 2002, eu vou para a Bolívia, primeira missão. 2003 para 2004 começo a fundar as igrejas até 2005. 2005 eu começo a partir como ministro itinerante no Brasil. Sim. Quando da 2005 até 2007 eu vou fazer a escola de ministros, paro em Recife. Cheguei a passar 4 meses morando aqui. Ninguém sabe disso, tá? Você jovem. Eu morei aqui por 4 meses, entre 2006 e 2007. E eu morava na casa de uns estrangeiros. Só que a cultura é muito diferente. E eu estava mais para poder pegar melhor. Meu espanhol já era bom para poder dar uma... E tinha as coisas que eram bem diferentes. E aí eu ligava para um amigo para me socorrer. E aí eu ia dormir na casa desse amigo, ia jantar com esse amigo, ia para o shopping com esse amigo. E vocês devem conhecer ele. Ele tinha um quarto, ficava no fundo da casa dele, casa muito boa na frente, mas tinha um quarto individual no primeiro andar aqui atrás. E eu ia para a casa dele, o pastor Tiago Borba. Aí eu ia para a casa dele, a gente ficava conversando ali e eu saía do lugar onde eu estava, que era bem estranho. Então, esses 4 meses, ele me aturou todos os dias, praticamente. Eu não ia todos os dias, mas todo dia eu pedia. Era o refúgio, né? Era o refúgio, para fugir de onde eu estava, aqui em Campina Grande. E em 2007 eu cheguei a morar também, moramos juntos, o Edilson de Lira de Petrolina, que a gente é bem do início, a gente viajou muito junto em missões. Eu passei 3 a 4 meses também na casa dele em Recife. Então, entre 2006 para 2007, que eu já tinha um ministério que pregava um monte de lugar, eu passei uma temporada aqui e depois me mudei para Recife para fazer a escola de ministros. E eu passei na casa desses 2 caras que hoje são tops do nosso ministério, jovens que cresceram de uma maneira diante dos princípios do Senhor, e eu peguei a inspiração desses caras. Então eu estava do lado deles. Então eu posso dizer para vocês, são pessoas que chegaram onde chegaram porque cumpriram todos os propósitos de Deus para a vida deles. Só que 2008 foi quando eu encontrei com Reinhard Bonnke em Orlando, nos Estados Unidos, que eu fui selecionado de 50 evangelistas do mundo. Eu já tinha um trabalho, olha lá, tem até uma foto que estão colocando. Isso aí, essa foto... Essa é 2009. Já aproveita, a gente toca no assunto agora. Mais arrumado, na que eu vou com ele tem lá. Tem a outra também. Agora esse cabelo aí foi... essa daí. Foi esse aí. Aquele outro lá, você viu que o cabelo foi, eu acho que foi uma cigana que leu minha mão e disse que ia dar certo. Não deu certo, tá? Essa aí foi a primeira vez lá no ministério. Não sei se vocês estão vendo um borrão lá atrás de uma pessoa passando. Sim. Daniel Colenda. Uau. Nesse mesmo dia, eu tomei café com o Bonnke aí. Isso foi em abril de 2008. A gente está em maio, né? Quanto tempo faz? Estamos em 15 anos. 15 anos. Aí ele tinha 67 anos, acredito aí. 50 evangelistas do mundo todo. Aí eu tomei café com ele aí, por isso que eu tirei a foto. Depois eu almocei com ele, com Colenda e com Rob Burbeck, que era um dos líderes lá. E depois eu jantei com o vice-presidente executivo da época, que é o mesmo de hoje, que é o Peter Vandenberg. O Peter é o único que, quando eu chego, ele me reconhece. Eu fui para a Nigéria para a última cruzada do Reinhard Bonnke em 2017, convidado por ele. O Bonnke pagou meu hotel, meu avião, meu traslado, minha segurança e me deixava na plataforma. E eu encontrei com o Peter Vandenberg. E o Peter falou, você está aqui, porque eu participei em 2008. Em 2008, participei desse evento com eles e já tinha vindo de alguns países e aí eu não parei mais. Já falava inglês aí? Já. Eu entendia e enrolava. Aqui eu estou em 2017, numa cruzada dele, que foi essa que ele pagou tudo, eu estava lá como lá. Você vê que eu estou com um crachazinho ali, ó. Sim. Aí eu estava na plataforma, a gente podia ficar também ali na parte da frente. Foi a cruzada de despedida dele, inclusive tivemos uma reunião específica de despedida do Bonnke da África. A última vez que ele pisou na África antes de morrer,
E eu estava lá, e como eu era convidado, existiam 400 convidados, mas eu era o convidado do Bonk. Uau. Então eu sentava com Todd White. E o hotel onde eu ficava, 5 estrelas, o quarto do lado era o Todd White e sua esposa. Então eu tomava café com o Todd White, com o pessoal. E o meu inglês aí já era um pouquinho melhor, mas eu era um falante muito mal, era muito entendedor. Mas hoje o inglês é mais ou menos. Tava vendo um sonho dos jovens, né? Jânio, aproveita e já comenta pra gente como é que foi essa associação com ele, como é que funcionou para você conhecer e sentar. Lá em Rádio Bonk? Isso. Cara, eu recebi um e-mail em 2007 que ia ter um evento em Orlando, que ia ser selecionado 50 evangelistas do mundo todo e que ele ia selecionar, ia treinar por 2 dias, impor as mãos e enviar para o mundo. Por isso que eu fui para 22 nações naquela época. Algo aconteceu. Você já conhecia dele, então? Eu acompanhava o ministério dele, que eu mandava mensagens para a Alemanha. Eles mudaram para Orlando, na América. Certo. E aí, quando é em 2007, eu recebo esse e-mail. Inclusive, quando eu recebo que eu fui selecionado, estou aqui em Campina Grande, e meu inglês para a leitura era ruim. Quem leu para mim foi Paula Adriana, missionária que está lá nos Estados Unidos, mora lá em Tulsa, até vizinha nossa. Ela leu para mim porque eu disse assim, isso é o que eu estou imaginando, eles me selecionaram. Então, eu estava aqui ensinando na escola de missões pela primeira vez, em 2007. Uau. E aí, eu fui uma cruzada dele em Belo Horizonte. Sim. E já tinha recebido esse e-mail. Quando eu fui lá, o pessoal chegou assim e disse, olha, a equipe dele, o presidente no Brasil, disse, me dê os documentos, tudo que a gente pede no e-mail, porque vai ter que ser selecionado. Então, a gente entrega na mão dele no avião para ele ir lendo sobre você, aí ele me seleciona. Então, eu tinha a chance de não chegar por e-mail e alguém selecionar se vai ou não, depois passar para ele. Eu tinha a chance de entregar na mão dele. Só que era um evento em Belo Horizonte para milhares de pessoas na Batista da Lagoinha e uma cruzada ao ar livre. Eu não tinha como fazer isso, mandar as coisas em inglês. O ministério tinha que escrever cartas, o supervisor tinha que liberar e parará. E aí chegou no último dia e disse, gente, eu não consigo te mandar essas coisas. E eles falaram, que pena, né? Só são 50 vagas. Eu falei assim, 49. Porque eu tenho uma palavra. Aí o Emerson, que é o Emerson Rocha, olhou para mim. Como assim? Eu falei, eu vou estar com ele. Eu recebi uma palavra. Gilson Lima, no ano anterior, estava em Mardunas. O que gerou Jovem para as Nações, mais de Deus. Sim. E eu tenho uma palavra lá junto com o meu pastor. O Gilson Lima chegou para mim, do lado da lagoa, não tinha ninguém do lado. E ele não falou bom dia nem boa noite, ele veio olhando de longe, com aquele olhar dele que penetrava os olhos assim, e falou, assim diz o Senhor, eu vou levantar um Elias lá no estrangeiro, você vai estar com ele por 2 dias. Ele vai impor as mãos sobre você e sua vida nunca será a mesma. E você lê os livros desse Elias. Uau. Quando eu recebi o e-mail, eu falei, Elias mandou um e-mail. Quando eu cheguei lá e disseram, não, só tem 50 vagas, eu falei 49, porque eu tenho uma palavra. Voltei para Recife, onde eu morava, enviei as coisas, chegou um monte de dia depois. Naquele dia, o rapaz do correio, que pegava as cartas do correio, que fazia esse trabalho, que é o Daniel Colenda, que era a parte do galpão, era tudo com o Daniel Colenda, que depois vem a ser o grande sucessor. Por algum momento não estava lá. E o correio chegou, estava entregando as coisas, não tinha ninguém que vinha passando. E quando ele vinha passando, entregaram aqueles Sedex para ele. Ele falou, esse é para mim. Já levou para a sala dele. Pegou, leu as coisas sobre mim, viu lá, a gente mandava foto e tal. Pode selecionar isso aqui. Uau. Não foi no avião com ele, mas chegou foi diretamente para ele. Aí me selecionou. E aí fui fazer o meu visto foi negado. E agora? Eu tenho uma palavra. Sim. Eu refiz a entrevista. 1 mês e pouco depois fui fazer a entrevista, no início de 2008. Aí me deram o visto. Não falaram nada porque foi negado o outro. Porque o outro, eu tinha uma carta deles que a data era diferente do que estava
no site. Sim. E aí o agente disse que eu estava mentindo. Eu disse, não, pode procurar. Porque tinha os 2 eventos, mas o próximo evento foi o que estava na página. Aí ele, você sabe que não tem muita paciência para olhar isso, eles, moral da história, negaram meu visto. 1 mês e pouco depois eu estava com o visto na mão. Abril de 2008 eu estava com ele lá em Orlando, nos Estados Unidos, e com mais 50 evangelistas do mundo, 49 evangelistas do mundo todo. E daí fiz uma grande parceria com o ministério deles, que é em Curitiba, através do Emerson Rocha. Já fizemos muitos eventos juntos. E quando foi em 2017, eu estava em Brasília, recebi uma ligação do Japão, que era o Emerson Rocha, dizendo, eles chamam Pastor Bonk. Pastor Bonk mandou ligar para você, quer que você esteja na última cruzada dele, na plataforma com ele, porque ele quer inspirar evangelistas do mundo todo e do Brasil. Ele mandou chamar você. Meu Deus, vai pagar sua passagem, sua hospedagem, sua segurança, Uau. seu traslado, seu visto, tudo. Você não desembolsa nada. E aí eu fui para a Nigéria e passei 1 semana com ele mais uma vez. E é aquela foto, é na Nigéria. Aquela última que eu tô... Agora ali ele já estava um pouco debilitado, a gente já viu. O Daniel Kolenda já fazia tudo. Sim. Ele pregou poucas vezes, se despediu, fez uma reunião que eu falei para vocês, especial de despedida com a gente. Todo mundo chorava muito e ele brincava. Vocês estão chorando por quê? Só porque eu disse que minha carruagem está chegando, que ele dizia assim, minha carruagem está chegando. Eu vou ser tomado daqui a algum tempo. Já sabia, já. Isso foi 2017, em novembro. Ele morre em novembro de 2019. 19. 2 anos depois. Ele, antes de morrer, aí eu fui convidado para trabalhar com o pessoal dele. Ele morreu, aí mudou um pouco as coisas lá, aí o Ministério Osborne me convidou e eu fiquei em Tulsa e foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Eu lembro que nessa cruzada também, Jânio, já foi onde eu vi que Daniel Kolenda estava lá e impôs a mão sobre ele também, já foi passando o baixão para ele. Tudo já era, o Kolenda já era o chefe de tudo. O bom que ora por ele, impõe as mãos sobre ele. Eu tenho até essa foto, que eu tirei uma foto no dia. No último dia, de manhã, na Conferência dos Pastores, deve ter 100 mil pastores. Tudo claro, na mesma plataforma da cruzada, ele ora por ele e diz, agora você é o Bonk de sua geração. Mais ou menos assim, umas coisas desse tipo. E tá tudo com você, eu não faço mais nada. À noite ele fez a última pregação e o batismo no Espírito Santo, foi ele que fez. E aí, à noite, nós tínhamos quase 1 milhão de pessoas. Eles dizem oficialmente 880 mil pessoas. Nós tínhamos no último culto. Então, foi nesse dia, em novembro de 2017, para a comemoração da cruzada que teve em novembro de 2020, que deu sei quantos milhões de pessoas. Então, foi tudo em Lagos, no mesmo lugar. Eles repetiram no mesmo lugar, despedida no lugar onde ele fez a maior cruzada da vida dele. Foi desse jeito. Foi assim que a gente teve o contato, né? Muito bom. Você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, não passa esse podcast sem compartilhar para outras pessoas. Então curte esse vídeo, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam ouvir dessas histórias e escutar também aqui os testemunhos de Jânio César. Que a gente também quer aproveitar, o senhor falou do início das cruzadas. O senhor lembra quantas pessoas tinha na primeira? Como é que o senhor percebeu também? Quando é que foi o boom, que foi crescendo? Eu deixei as fotos originais na casa do Edilson Lira e até hoje não me entregaram, deve ter perdido, porque eu tinha uns CDs, lembra os CDs que tinha as fotos? Sim. Porque eu chamava alguém que tinha uma máquina para tirar a foto, já tínhamos foto digital. Sim. E a gente colocava no CD para fazer. A minha primeira cruzada, eu fazia muito culto de cura na igreja, muito evento na igreja, mas tudo a igreja pedindo, ou eu como pastor fazendo o culto normal da igreja. Mas em dezembro de 2004, eu cheguei para o ministério, falei lá em Caruaru, e falei, eu quero fazer campanhas de milagres em auditórios. Na verdade, eu cheguei em setembro. O pastor disse, espere um pouco. Eu esperei. Cheguei em outubro, espere um pouco. Esperei. Cheguei em novembro, ele falou, tá bom, vamos fazer. Eu venci pela insistência. Peguei uma das congregações a qual fazia parte da fundação, num bairro bem carente. O auditório cabia 100 e poucas pessoas e fiz uma chamada campanha de cura Receba o Seu Milagre. Sábado e domingo. Cada culto deu entre 100 e 120 pessoas, que era muita gente para aquela época. E era anunciado em carro de som, eu consegui carro de som. Eu lembro que era um evento que eu tinha R$200, tinha que dar 20 de dízimo e 20 de oferta, então tinha R$160.
E o evento custou, sei lá, 5, 6, 7 mil reais por causa da propaganda que fizemos e tudo. E Deus abriu as portas, as pessoas da igreja me davam o equivalente àquilo. Foram horas de carro de som, as pessoas fazendo a propaganda. Eu lembro como hoje, a propaganda era: quero que valorize o que você tem. Aí fazia, né, 11 e 12 de dezembro, na Igreja Evangélica Verbo da Vida. Tinha um locutor oficial, que era um pastor da igreja, e aí eu não pagava para ele. Por isso que eu calculo que dava tudo isso, que era o custo que tinha. Com o missionário Jânio C. Silva. Aí foi mudado. Meu pastor disse que Jânio C. Silva não pegava. Eu queria usar JC, para ficar igual TL, igual RR. Aí eu queria usar, eu assinava JC Silva. Sim. Aí, não vai pegar muito bem, não. Aí o pastor falou para mim assim, mas a primeira campanha foi anunciada assim, muda para Jânio César. Eu falei, mas é nome de cantor. E quando eu for para o estrangeiro, o povo não vai saber, porque tem que ter o último nome. Tanto é que nos Estados Unidos eu sou o da Silva. Sou evangelista da Silva, Jânio César da Silva, ou JC da Silva. E eles fazem assim. Sim. E eu já pensava nisso, mas o pastor falou, não, mas no Brasil não vai pegar bem. Aí a gente muda isso depois. E dizia, venha receber o seu milagre. Jesus, aí dizia assim, você que está cego, não anda. Você que não... Aí o que não ouve é que não cabia, mas tinha. Que não escuta de um dos ouvidos, porque se falasse assim, não escuta, não tem como o cara estar escutando. Você que precisa de um milagre. Aí a gente misturava palavras que os católicos entendessem. Venha receber sua graça, o seu milagre, que a gente queria abençoar todo mundo. Sim. Desculpa. E eu lembro que foi feito desse jeito, aí entrava a música de Deus, tu és o meu... Aí, Jeová, Rafa, meu Senhor. Que aí começava com aquela Quero que Valorize, porque é a música que tinha história comigo e que todo mundo, crente ou não crente, conhecia. E quando entrava na parte do milagre, falava isso. Aí dizia, ali na antiga fábrica de doce do bairro tal. Aí no dia, a igreja estava começando, no dia deu superlotação. E as pessoas eram tão pobres na época. Aí eu tinha minha equipe de foto, eu tinha uma técnica de enfermagem para confirmar os milagres, fiz tudo. Colocava o pessoal tudo servindo, voluntários. E aí, o sábado à noite, eu lembro, foi sensacional. As pessoas vinham carregadas ou numa cadeira plástica, ou elas vinham tipo carregadas... Eu lembro de um senhor que veio carregado nos 2 braços de um homem assim, e o outro homem fez quando você segura um na mão do outro aqui, coloca a pessoa deitada aqui. Sim. Trazendo do hospital. Ele não andava, não falava, não ouvia, colocou ele na primeira cadeira. Aí veio outra que foi carregada numa cadeira, porque não podia andar. Tiraram do carro, carregado numa cadeira de plástico. Foi uns 3 ou 4 carregados. Isso foi na primeira cruzada? Primeira. Eles não tinham condições financeiras de ter uma cadeira de rodas. Sim. Por isso que a Bíblia vai falar muito sobre marcas, sobre essas coisas. Ainda existem essas coisas. E aí eu lembro que na primeira noite, todos esses que vieram carregados saíram andando. Uau. Inclusive aquele que veio carregado pelos 2 homens, ele não falava, não ouvia, porque ele bebeu tanto que prejudicou todo o seu sistema nervoso. Então ele não andava, não ouvia, ele só via. E ele foi um dos primeiros. João Manuel da Silva, o nome do meu avô, ele tinha. Ele foi curado e saía correndo e pulando e tudo. E aí começou a perceber que não era apenas uma pessoa empolgada com o livro que leu. Era que algo tinha para ser feito. Tem que ser feito. No segundo dia, já deu... Acho que no primeiro dia deve ter dado umas 100 pessoas. O segundo dia que deu umas 120. Oh. E aí já trouxeram as pessoas carregadas. Eu lembro de um homem, tinha um desvio na coluna. Não é desvio de coluna de ser para frente ou assim, não. O eixo aqui dele, porque ele caiu, quebrou isso aqui e ele ficou para cá. Então, ele trabalhava como servente de pedreiro e ele não podia mais fazer nada. E eu lembro que ele veio no domingo e eu orei por ele e dei um abraço forte nele, como colocando no lugar. E ele gritava e chorava de dor. E ele saiu do culto chorando e gritando de dor. E chegaram para mim e disseram, você é um evangelista insensível. Você quer ver o milagre e não quer saber da dor. Aquilo foi tão forte para mim. Eu falei, mas Senhor, eu não fiz nada que o Senhor não mandou. As mesmas pessoas falaram isso, ligaram para mim e falaram, lembra daquele homem? Eu falei, lembro. Voltou a trabalhar de servente, carregando as coisas, porque a coluna dele está totalmente no lugar. Meu Deus. Ele tinha caído de um prédio, né?
E tinha quebrado tudo e você não tem dinheiro para médico para colocar no lugar. E ele foi curado. E aí você que está me assistindo, aprenda isso. Eu nunca fui, você não vai ver nas minhas redes sociais, inclusive, acessa lá o @JanteCésar, nosso Instagram. Eu nunca fui, estou comendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu sempre fui de propagar o que Deus faz. Sempre. O T.L. Osborne fazia muito isso. Tanto é que eu me inspirei vendo as fotos disso, no livro dele. Eu mandei o relatório, as fotos de tudo que aconteceu para o meu pastor e disse, tem como ser publicado no portal de Campina Grande? O pastor disse, vou conseguir. Na época, eu acho que o pastor Manassés Guerra era o líder aqui. Chegou, disseram, mas quem é esse camarada? Nós não sabemos. Aí o meu pastor falou, não, começando aqui, parará. Publicaram. Aí acabou. Aí eu agora começo a ser convidado para replicar aquilo que eu fazia. Em Caruaru eu fiz 6 ou 7, em vários bairros. Consegui com a prefeitura carro de som, auditório, não necessariamente dentro de uma igreja. E aí começou a lotar os negócios. Eu mandava Campina Grande publicava, e aí os pastores do Verbo da Vida, que já tinha muita gente no Brasil, começaram a dizer, quem é esse rapaz? Aí eu comecei a produzir CD com fotos de cura. E aí o meu pastor virou supervisor de regiões, eu dizia, leva meus CDs. Aí ele dava. Aí o pessoal, quem é esse? Aí chegou na mão do pastor Amauri. Aí o pastor Amauri foi a primeira pessoa que me colocou para fazer evento para crente grande. Sim. Porque eu fazia evento para não crente grande. E na igreja eu tinha oportunidade de pregar no domingo, na minha igreja. Nenhuma igreja me levava para fazer o que eu não fazia. Tipo, vou fazer aqui um evento de carnaval, de avivamento e chamar o Jânio. Eu não era a pessoa, eu não tinha essa qualificação na cabeça das pessoas. Então, eu era o cara, vamos fazer um negócio evangelístico, vamos fazer um negócio de missões. Então, em Caruaru, era cruzada toda, 2 em 2 meses era uma cruzada. E as coisas acontecendo. E aí o pessoal começava, eu quero que você passe aqui na minha cidade. Eu dizia, eu posso ir aí. Eu pagava a minha passagem, fazíamos um evento no auditório ou numa igreja de cura e de milagres. Mas era praticamente eu pagando, eu doando. E aí o pastor Maurício chega e diz, eu quero que você venha fazer aqui o acampamento de carnaval. Vai ter preletor tal, mas o preletor principal das noites é você. E eu falei, como é que o senhor me descobriu? Ele falou, porque eu recebi um CDzinho aqui que tinha umas fotos. E esse ano a gente está com um tema voltado para avivamento nessa área de milagres do Senhor. E aí o pessoal começou a me ver que eu não simplesmente era o pregador, mas eu também sabia pregar para a igreja, ensinar e ter o domínio de plateia, porque eu passei pelo processo de servir numa igreja, num chamado que eu nunca tive, que foi ser pastor. Então eu sabia ser pastor, mesmo que eu não fui pastor, porque eu tive a experiência de viver. E aí fiz o evento, aí o evento explodiu, aí eu cheguei no ano de 2009 para 2010. Foi o ano que eu recebi mais convites. Foi quando eu fui pregar para a convenção da ADONEP mundial, 2009, 2010. Aí eu já pregava na África, já tínhamos cruzadas em vários países do mundo. Hoje nós estamos 40 nações ao redor do mundo. Inclusive, estou indo para o Quênia agora, com livros traduzidos em inglês e vamos traduzir para os dialetos. Quênia e Ruanda, 2 países vamos fazer lá. E nessa época, 2009 para 2010, aí eu preguei com Mike Murdock, Maurice Cerullo e com o The Best, que eu gostava demais dele, Miles Monroe. Preguei 2 vezes com Miles Monroe. E aí eu recebia, em 2010, 2009, quando eu morava em Belo Horizonte, estava mudando para o Rio, mudei em 2012. Acho que nessa parte que eu fiz a mudança, eu mudei porque eu recebia cerca de 150 convites para pregar por mês. Nossa. Por causa dessa época. E aí, caramba, depois eu comecei, que eu mirava muito fora. Eu dei um salto, né? Sim. A gente estava nas cruzadas em Caruaru, sim. O pastor Amauri me convida, eu começo a pregar muito para evento de crente também. E agora, em 2009, 2010, eu já tenho muito evento no mundo, cruzadas em mais, no mínimo uns 15, 20 países. E aí eu sou convocado, vou para a convenção da ADONEP, e aí abre as portas agora que eu recebo convite muito do Brasil. E é aí quando eu começo a focar, quando o Senhor diz assim, foca um pouco no Brasil. Você precisa ter um nome no Brasil, porque quando você for para fora, o seu nome vai lhe sustentar. E aí foi quando eu investi no Brasil e eu preguei. Eu só não preguei no estado de Roraima,
e no Amazonas. Do Amazonas eu fui convidado, mas não pude. Todos os estados brasileiros eu preguei. Centenas e centenas de cidades. Aqui na Paraíba, em Pernambuco eu devo ter feito no mínimo umas 40, 50 cidades. No Rio de Janeiro, muitas cidades. Minas Gerais. Em Belo Horizonte, porque eu pregava muito na televisão, quadrangular. O bispo-geral de 32 mil membros, a esposa e os filhos eram meus alunos no Rema. Aí ele chegou para mim, quando eu morava em Belo Horizonte, ele fez assim: você poderia me substituir no meu programa de televisão? Porque eu fiz 1 ou 2 programas de televisão para Lagoinha de Belo Horizonte. O pastor Márcio Valadão, com o Felipe Valadão, substituindo alguém. E gostaram. Aí o pastor, que era da quadrangular, o bispo-geral, fui pregar na igreja dele, porque eles eram meus alunos. Sim. E ele era apaixonado pelo Kenneth Reagan. Aí ele chegou, me chamou para a igreja dele, fui pregar, era uma das maiores igrejas de Belo Horizonte. Ele falou: olha, todo sábado eu tenho um programa na Rede Bandeirantes, canal aberto. Estou viajando muito, eu preciso de uma pessoa para me substituir. Você pode fazer o meu programa de televisão? Falei: posso. Eu ia com a Jéssica, fazíamos programa de televisão, e eu aparecia todo sábado na TV aberta em Belo Horizonte, 2009, 2010, 2011, 2012. E isso fazia com que 600 diferentes igrejas e denominações da cidade me convidassem para pregar. Então, tudo orquestrado por Deus. Em nenhum momento eu forcei nada. Deus abriu as portas. Kelly Osman costumava dizer assim: eu não tinha dinheiro para fazer as coisas, não era conhecido para fazer as coisas, mas eu tinha pessoas amigas que tinham dinheiro e pessoas conhecidas que me convidavam, e eu aparecia na televisão, eu fazia os eventos deles, e as pessoas agora passavam a me conhecer. Muito parecido com o que aconteceu comigo, em uma escala bem menor. Sim. Forte. Johnny, eu sei que são várias, eu acredito também que essa do rapaz que era esse evento deve ter marcado muito a sua vida, a sua história. Mas se o senhor pudesse falar 3 curas que o senhor lembra agora de testemunho, que foi algo muito forte, muito grande, que com certeza marcou assim sua história em cruzadas, em cultos. Eu costumo dizer que o maior milagre é o que a pessoa recebe pela necessidade dela, né? Sim. A gente não tem como mensurar a dor do outro. Então, quem está sofrendo precisa do alívio. Então, para a pessoa que está com uma dor há tantos anos, mesmo que seja uma dor de cabeça, é o maior milagre. Sim. Então, isso não competiria a mim dizer. Agora, aos olhos naturais, a gente vai dizer: olha, aconteceu isso, aconteceu isso. 2 de cabeça eu lembro assim facilmente. Uma da África, que eu citei ontem na aula, Ministério do Evangelista, que eu dei ontem, que foi do rapaz que viu Jesus, que era endemoniado há muitos anos, louco, e ele cai na hora da oração, e Jesus vem levantar ele, e ele é curado vendo Jesus que levanta ele. Uau. Então essa foi o cara cheio de demônios. Aí na hora da oração os demônios vão embora e o próprio Jesus levanta ele. Sim. Eu coloquei isso no meu livro, Compreendendo o Caráter de Deus. E a outra uma moça, quando a gente foi pregar, essa do rapaz foi 2009, eu acho. Foi, 2009. Foi na época Bispo Guto, que a gente chamava Bispo Guto, e Carrombé, fizeram todo o arranjo para eu ir para Angola para fazer as cruzadas. Eles me colocaram para ensinar uma matéria. No outro ano eu fiz escola de ministro lá, que teve, mas isso era no Rema. Eu lembro que fui fazer uma matéria e a gente pegou a semana toda em fazer de cruzar, 6, 7 cultos. E acontece isso. E aí, quando no final daquele ano, eu decidi fazer uma cruzada no Paraguai. Mobilizei tudo. E chegando no Paraguai, tudo deu errado. Levei uma equipe, tudo, gastei uma nota. O pessoal pagou suas próprias passagens e tal. Chegamos lá, alugamos um ginásio para milhares de pessoas. Em primeiro lugar, o pessoal do som, como a gente diz aqui, eu não sei se você aí na outra parte do Brasil vai entender, o cara me engambelou. Não chegou o som. Moral da história, tive que pagar de novo pelo som, usei as reservas que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, fiquei liso para alugar um som para o estádio. Chego no estádio de noite, Elvis Barreto, pastor lá de Cuiabá, estava cantando. Ele, a banda dele, minha equipe e mais 80 gatos pingados num lugar que cabia milhares. Parecia que era o lugar que ia dar mais errado
mais triste de cruzada, porque não veio ninguém, no Paraguai. E eu pregando espanhol para eles, eu dizendo, eles... internacional, chega, não veio ninguém. Mas dentre aquelas pessoas, veio uma garotinha que nasceu sem a orelha. Ela não tinha nem a orelha, nem a cava, o duto auricular. Não tinha nada. Aqui foi uma má formação, ela tinha um pedacinho de carne assim para fora. A outra orelha normal. E na frente de todo mundo rasgou, apareceu o duto auricular e a orelha fez assim. Na frente das pessoas. Meu Deus do céu. Então isso marcou muito, porque quando eu vou a Pedro Juan Cabageiro, o avô dela, que é brasileiro, que mora por naquela região, que é próximo de Ponta Porã, ele liga para ela, ela já é uma mulher de 20 e poucos anos, na época tinha 8, 9 anos de idade, e diz, atende com a orelha nova, para ela falar comigo. Sim. E ela fala comigo, ela mora em São Paulo, morava em São Paulo, pelo menos a última vez que eu fui. Então isso foi algo muito marcante que aconteceu. E uma foi uma que eu apenas fiz a oração e não presenciei. Eu presenciei o resultado. Eu estava pregando uma conferência de mulheres no Rio de Janeiro chamado Profetizando as Mulheres, a qual fui um dos organizadores, dos criadores, quando eu fazia parte do Conselho do Profetizando as Nações, que é um ministério da Fernanda Brum. Nós fizemos a conferência para as mulheres, acho que tinha 3, 4 mil mulheres, Batista Atitude, que é aquela bem grandona, que até a esposa do presidente... Ela chegou a fazer interpretação de Libras, se eu não me engano, enquanto eu ministrava. Eu sei que eu encontrei com ela lá, não sei bem se estava nesse culto. Mas eu lembro que, naquele culto, uma senhora veio na hora que eu estava pregando. Eu pregava sexta e sábado à noite. Sexta à tarde e sábado à noite. Sexta era sexta da cura, sábado à noite eu pregava com a Fernanda Brum cantando. E eu lembro quando eu estou pregando na sexta à tarde, uma senhora vem com um pedido de oração urgente que... O neto dela, que estava para nascer no sul do Brasil, foi detectado que ele estava morto no ventre, com todos os exames. Então, eles só iam fazer a retiragem do corpo. Só que ela pediu oração. Ore pelo meu neto Lorenzo, para ele nascer vivo, porque ele está morto. E eu comecei a orar e falei, Lorenzo, Jesus Cristo da vida, onde você estiver, viva agora. E aí levantamos as mulheres e eu orando. Naquela mesma noite eu recebi as fotos do Lorenzo, nascido perfeitamente, ressuscitou no ventre da mãe. E no outro ano, a vozinha estava lá dando testemunho com as fotos já do Lorenzo com 1 ano de idade. Amém. Jânio, Então essas são 3 coisas muito fortes. Sim, a gente já está se encaminhando para o fim, mas eu lembro também, não sei se já faz uns 10 a 8 anos, mas eu lembro também que eu ouvia muito uma história sobre... Bianca Toledo, eu não sei se ela é atriz, se ela era atriz na época. Ela era cantora. Eu, particularmente, não a conhecia, mas ela era muito famosa porque tinha cantado no Raul Gil, na época que tinha os cantores famosos que ganhavam o concurso do Raul Gil. Sim. Então, os jurados eram o Cris Duran, esse pessoal todinho. Então, ela ganhou. Eu depois descobri essa história. Eu não conhecia antes. Sim. E aí eu lembro que a história, ela estava no hospital, já dada como morta. Eu sei que o senhor foi lá. E como é que foi essa história? Conta pra gente. Foi muito interessante. Em 2010, eu estava em Belo Horizonte, onde eu morava. Por sinal, um dos poucos domingos que eu não estava pregando. Preguei de manhã, de noite estava em casa. Porque em Belo Horizonte o culto principal era de manhã. À noite, estava descansando. 6 para 7 horas da noite, chega uma ligação. Fernanda Brum. Eu falei, ué, por que essa mulher me liga aqui? Porque eu tinha pregado com ela fazia pouco tempo e ela tinha me dado o telefone dela. E eu tinha dado o telefone para ela. E eu conhecia o marido dela, o Emerson Pinheiro, que é um amigo meu de longa data. Só que eu não tinha muita intimidade nem com ele, nem com ela. Ela me liga e diz assim, lembra que eu te falei sobre uma moça que está praticamente morta no Rio de Janeiro, quando eu estive em Belo Horizonte aí pregando com você? Eu falei, lembro. Então, Deus falou comigo, porque hoje nós recebemos a notícia que ela tem no máximo 3 dias de vida, porque as máquinas já não funcionam mais e desistiram. Mas Deus falou comigo que se você vir e orar por ela, ela não morre. Isso foi a ligação da Fernanda Brum. Eu falei, então, estou descendo agora para o Rio. 5 horinhas eu estou aí, vou arrumar uma malinha aqui e estou indo. Falou, não, eu vou comprar uma passagem para você vir aqui de manhã. Eu fui, cheguei 10 e pouca da manhã no Rio, fui para casa dela, depois voltamos no início da tarde. No início de novembro, ou metade de novembro de 2010, fomos no hospital
E a Bianca Toledo parecia um monstro deitada numa cama toda inchada e com muita máquina que pegava daqui, do coração, daqui, tudo que você pode imaginar. E eu perguntei o que é que eu vou fazer, porque milhares de pessoas... Você sabe que esse pessoal, quando a mídia social começou a aparecer muito, existe um sistema de oração hoje que não é muito comum para a gente, que é divulgar a necessidade para que o máximo de pessoas no mundo todo esteja clamando. Vocês já viram isso? Né? O povo orando por isso, aquilo, outro. É bem diferente, não é muito o estilo da gente. E um monte de gente tinha feito isso. Eu disse, Senhor, por que eu estou aqui? Se todo mundo já orou, se tem essas orações no mundo todo, se eles acreditam nisso, por que eu estou aqui? E o Senhor falou, eles estão mantendo ela viva, mas você vai dar a ordem para ela voltar e se recuperar. As orações deles estão sendo atendidas. Sim. Mas você vai ter que falar algo que ninguém falou. E eu lembro que eu estava no carro com a Estela e Fernanda Brum, e eu na parte de trás. E as duas cantoras, né? E Deus falou claramente, apresente-se à situação dizendo o seu nome e que você é meu embaixador. E orem em meu nome. Eu cheguei... Então... Eu fiz algo no hospital que eu nunca fiz na vida. Eu sempre oro baixinho e tudo e tal. Então, era um box que tinha uma cortina, 2 paredes, uma cortina, abriram as cortinas. Aí umas pessoas oraram, outros cantaram. A Fernanda Brum e a Estela cantaram uma música Talita Cumi, Menina Levanta, Paraná. E falou, pastor, agora pode orar. E eu lembro que eu comecei desse jeito. Escuta aqui, Satanás. Meu nome é Jânio César e você me conhece. E na autoridade do nome de Jesus, e agora vem contra ti, órgãos vitais, voltem agora. Pulmões, voltem a funcionar. Coração, volte a funcionar. Rins, volte a funcionar. E comecei a dar ordens. Aí é quando as máquinas começam a dar uns tilts lá, e ela começa a dar umas tremidas, que ela não tinha, só tinha uns espasmos no corpo. E começa a ter isso. E eu faço a oração e vou dando uma ordem de órgãos. Volte assim, volte assim. Só que eu estou gritando dentro do hospital que você não pode gritar. E os médicos que eram para dizer para mim, você não pode fazer isso, porque é o normal. Sim. Eles viram o que estava acontecendo, eu não entendi nada, mas parecia que para eles era algo bom, porque eu lembro que quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu disse, gente, tipo, eu estou alterado. Eu olhei para o lado assim, não sei se era médico ou enfermeiro que fazia... Continue. E eu comecei, dando ordens e tan. Aí, quando terminou, eu falei... Fomos embora. No outro dia é quando as máquinas são desligadas, tudo, é quando ela tem a morte, a parada cardíaca de 14 ou 16 minutos, fazem ressuscitamento, tem mais 8, 6 minutos de morte. Ela era para ter um monte de sequelas. E aí ela volta, mas aí quando ela desfalece de novo, eles desistiram dela. Uau. Morreu. E aí as máquinas captam quando a ordem que eu dei na oração, coração, pulmão, coração, rins, as coisas começam a voltar naturalmente, sem ninguém botar a mão, sem ressuscitamento, sem a massagem cardíaca. Tum. E os caras ficaram doidos. O que está acontecendo? E aí ela volta, em poucos dias ela acorda, aí aquela que seria um vegetal ou morreria, se acontecer alguma coisa, está sendo regenerado o corpo dela, um médico vai olhar e diz assim, manda para a minha clínica que essa moça aí em 2 meses está boa. Leva para uma clínica, e aí quando é no ano de 2012, depois disso, eu estou no Rio de Janeiro, no aniversário do Emerson Pinheiro, em junho, a gente está jantando num restaurante, eu, o pastor Emerson Pinheiro, a Fernanda Brum, jantando assim. O pastor Emerson agora estava pregando na nossa igreja em Orlando. A gente tem, um dia desse ele estava lá em casa, a gente tem uma afinidade muito boa, eu gosto demais dele. E eu estava no aniversário dele, ele me convidou, a gente ficou bem amigo e tal. Eu estou lá e aparece aquela moça, a qual eu não conhecia, a qual eu não sabia quem era, que eu tinha orado, mas que já sabia que o milagre tinha acontecido e que agora já tinha visto ela na televisão pela primeira vez. Ela aparece no corredor do shopping e entra no restaurante e ela olha para mim, eu olho para ela e ela faz, foi você que orou por mim? E eu olho para ela e eu faço assim, ó. Uau! Não tinha mais nada a ver com o que eu tinha visto.
Sim. E viramos amigos, fomos amigos. Ela passou Benção. por muitas situações de dificuldades nos últimos anos, mas ainda é uma voz muito forte no Brasil. E o milagre não tem como explicar. Glória a Deus. Sensacional o que aconteceu com ela. Muito bom. Você sabe que através do milagre dela, centenas e centenas de milhares de pessoas se converteram. Uau. É? Ela chegou a pregar no estádio do Mangueirão, eu acho que foi aniversário das Assembleias de Deus. Reinhard Bonk pregou, e teve um dos cultos que ela pregou para 80 mil pessoas. Uau. E um monte se converteu. E aquilo ali está na conta de quem orou por ela, e eu fui um dos que orei. Com certeza. Glória a Deus. Então, pra gente encerrar, né, o tema desse ano do JPN é por uma causa. Olha isso. E aí temos uma pergunta específica para você, né? Jânio, qual é a sua causa? Eu vou citar o mote, né, que é a definição que a gente tem no Osborne Ministries e que eu assumi desde que comecei a ministrar, que é um caminho, Jesus. Um trabalho, o evangelismo. Então, Jesus é o nosso modelo e ele ama pessoas. Então, um caminho, Jesus. Um trabalho, evangelismo. Então, essa seria a minha causa. Jesus e o evangelismo. E o evangelismo engloba todas as áreas, espírito, alma e corpo. Amém. Engloba não somente a salvação, como o perdão dos pecados, como também a restauração da vida humana e como seus milagres. Então, é um evangelho completo. Então, minha causa é pregar o evangelho para o máximo de pessoas possível. Que benção. Amém. Glória a Deus. É isso. Se a gente tivesse mais Meu tempo, a gente Deus. passava... Eu Sim, acho que ficou até longo, amanhã. mas Ficou. vamos ver se o povo vai assistir. Se você Assiste. assistiu, coloca no comentário aqui. Eu assisti até o final, É isso aí. Sem pular, né? sem pular. Pessoal, chegamos no fim do primeiro episódio do JPN Cast. Obrigado por ter permanecido até aqui o fim. Mais uma vez, compartilha para mais pessoas, curte. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, porque vão vir mais episódios e você não pode perder nenhum deles, tá bom? Então, é isso. Acompanha a gente e até a próxima. Valeu.